Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas para os comentários e a opinião no quadro Ponto de Vista. Bruno, seja muito bem-vindo. E que caos virou a cidade depois das chuvas da terça e da quinta-feira? Devastação total na Jovem Soares. E nessa quarta-feira, os comerciantes atingidos prometem ir à Câmara Municipal protestar. Mas não foram só eles. Muitos cidadãos, quem mora em casa, edifício, foi atingido. Ali atrás do Zé Flávio, teve um prédio que a garagem ficou tomada pela lama. Estive lá na quarta-feira, entrei no prédio. Outra situação ali, na rua Silviano Brandão, que é saída do bairro Cerqueira Lima, que também virou um rio, a exemplo da Jovem Soares. Só que dessa vez, a intensidade, 140 milímetros, provocou danos muito maiores do que as chuvas dos anos anteriores. Então, dezenas de carros boiaram. Por sorte, não tivemos vítima fatal, já que também teve casos lá na Manuel da Custódia, de pelo menos 2 veículos que foram arrastados pela correnteza. Inclusive, a gente está vendo um agora, que é aquele Fiat Uno vermelho, que estava estacionado em um condomínio e que foi levado pela água da chuva. Ô Bruno, a população ficou assustada, os comerciantes por 2 vezes, na Jovem Soares, aí tiveram os seus pertences, as coisas dos seus comércios atingidas. Como que eles vão ficar? Prejuízo de milhões de reais. É demandar o poder público e, se não for ressarcido, a única solução vai ser a justiça. Em comum, todas essas situações da Jovem Soares, da Manuel da Custódia, ali atrás do Zé Flávio, novos empreendimentos que agravaram o problema de falta de vazão da água na cidade. Agora eu vou te perguntar, Bruno, que é o que a população tem me perguntado, até fiz um comentário aqui na última quinta-feira, também na última sexta-feira no Jornal Cidade Notícia, o que é necessário para resolver de vez, porque não adianta ficar empurrando que é coisas de administrações passadas, que não tem o que fazer, que vai estudar. A população e os comerciantes querem algo rápido para solucionar o problema. Vontade política, fazer a obra do canal paralelo na Jovem Soares, ainda que seja uma obra cara. Agora o Neider já fala que ela vai custar 80 milhões. Sabemos que depende sim de verba de governo federal, mas a prefeitura tem de correr atrás e ela não fez isso. Deixou de fazer o dever de casa, o resultado está aí. É claro que ninguém imaginava que ia chover dessa forma e que ia causar todos os estragos. Mas o que não podemos tolerar é uma administração inerte. Em relação à chuva, a Prefeitura de Itaúna está devendo sim. Ô Bruno, e vale ressaltar que as chuvas nem começaram. Esse é o problema maior. Acho que a gente precisa se preparar, principalmente quem tem comércio, quem depende, quem vive disso tudo. E a população tem de protestar. Então, itaunense, está na hora de ir às ruas, está na hora de reclamar e correr atrás do seu direito, de quem quer que seja. Se você foi afetado por algum empreendimento, faça valer. Acione a imprensa, se precisar chamar Globo, Record, CNN, BBC, contem comigo, eu estou aqui. Eu trabalho para multinacional, eu sou assessor de imprensa de multinacional. Se precisar, a gente traz a imprensa nacional aqui de Itaúna para cobrir esse problema e correr atrás dos responsáveis. A Prefeitura priorizou um programa de asfaltamento desde 2017. Você vê bairros como Cerqueira Lima, várias residências foram alagadas nessa chuva do último dia 31. No dia 2, tivemos uma chuva de menor intensidade, mas voltou a alagar vários pontos da cidade. E o mais engraçado é a gente ir para a rua gravar vídeo tentando desmentir o que aconteceu, É vergonhoso. Mas, apesar dos pesares, eu envio aqui a minha solidariedade a todos os atingidos, eu sou um deles, e
E reforço mais uma vez, vamos fazer valer o nosso direito, vamos correr atrás para que seja feito, pelo menos aí, obras, projetos para minimizar os danos. O que não dá para ver é tudo isso acontecendo e não ser feito nada. A Prefeitura aprovar todos esses empreendimentos na região do Morro do Sol, aprovou empreendimento lá na Manuel da Custódia, onde moradora, ali em frente ao Dr. Ovídio, disse que o volume de água aumentou muito. Você se lembra de enchente na Manuel da Custódia, Fábio? Bruno, eu tenho praticamente 40 anos e vamos colocar de 30 anos para cá, eu não me lembro. Dessa situação que nós estamos vivendo atualmente, não. Então, população de Itaúna, vamos correr atrás, vamos colocar a boca no trombone, vamos ir para a rua protestar. O brasileiro tem que fazer isso, o itaunense tem que fazer isso, né? E os comerciantes que vão lá na Câmara podem contar com a nossa cobertura, que estaremos lá junto, reportando os fatos e cobrando responsabilidades das partes, né, envolvidas em relação à chuva. Agora nós vamos falar de um exercício de paciência que é outro problema aqui em Itaúna, que é o trânsito no horário de pico, às 7 horas da manhã. Eu que não tenho muita paciência ao dirigir, Bruno, eu acabo esperando passar ali por volta de 7h30 para eu poder sair de casa, porque senão eu perco a paciência. Ainda que Itaúna tem uma característica que é um horário de pico curto no trânsito da manhã, que é ali entre 6h40, 7h10, né? Depois disso o trânsito normaliza, que o comércio só abre às 9h, a gente vê um fluxo muito intenso de veículos nesse horário, principalmente na Jovem Soares. E aquilo ali virou a terra sem lei. Motoqueiro cortando pela direita de qualquer jeito, passa na frente do seu carro, joga a moto na frente do seu carro. Imagina você causar um acidente. Vai falar que o responsável é o motorista. Com tanto motoqueiro entrando na frente dos carros com tamanha imprudência. E ontem me chamou a atenção a cena, Fábio, de um motorista de micro-ônibus escolar, né, correndo com o ônibus na praia, um carro à frente, um Prisma, foi dar seta para iniciar a conversão, o motorista escolar, em vez de frear, em vez de esperar, não, forçou uma ultrapassagem pela faixa de estacionamento, quase causou um incidente ali, naquela virada ali para subir para a Praça Doutor Augusto. Então eu tenho visto também muita irresponsabilidade de motoristas do transporte escolar, vi acidentes na Antônio Corrade nas últimas semanas por mais de uma vez, portanto, o meu recado é para os pais de alunos, cuidado com quem vocês estão colocando seus filhos. E para quem trabalha na área, é claro que a gente não pode generalizar, mas esses motoristas que estão dirigindo dessa forma, sejam mais profissionais, porque as pessoas de Itaúna estão vendo esse abuso no trânsito. Agora, Bruno, outro assunto que não sai da cabeça e também das rodas de conversa do itaunense é a questão dos ônibus. É um quebra-quebra todo dia. Até parece que a gente está repetindo o quadro, mas todo dia, toda semana tem um problema com ônibus. E a gerente de trânsito aponta agravamento na crise do transporte coletivo de Itaúna. Mesmo com o aumento da passagem? A gente imaginava que com a tarifa 6,50 fosse melhorar, ainda que a Prefeitura não tenha conseguido aprovar o subsídio. Mas o que a gerente de trânsito, a Cíntia Valadares, argumentou, disse, em resposta a esse acidente que a gente teve na Jovem Soares, em que o eixo do ônibus quebrou e a roda começou a sair? Ela disse que a não aprovação do subsídio agravou a crise, ou seja, ainda com a tarifa mais cara de Minas, a própria gerente da Prefeitura diz que a situação piorou. Então você vê aí que a Prefeitura, em vez de fazer o seu trabalho de fiscalizar, de correr atrás da melhoria, está defendendo o lado da empresa. Está tentando aí passar pano para a empresa e jogando a culpa mais uma vez nos vereadores, dizendo que essa responsabilidade que o usuário está tendo foi pelo fato dos vereadores não terem aprovado o subsídio. Gente, o subsídio não foi aprovado por falta de capacidade do prefeito dialogar com a Câmara e falta de capacidade de alguns vereadores ali querendo sentar e conversar com o prefeito. Eu já falei isso aqui, né? Então, o que precisa ser feito para resolver essa situação? Acredito que vire o ano 2024, o Neider vai voltar com esse projeto do subsídio
na Câmara para ser aprovado. Que aí sim vamos ter uma perspectiva de equilíbrio econômico-financeiro. Ainda que o transporte coletivo de Itaúna seja precário, como várias outras cidades do Brasil, nós dependemos do subsídio. O que não dá para entender é, hoje, mesmo sem subsídio, pagando R$ 6,50, com a tarifa cara, a gerente de trânsito dizer que a crise se agravou. Não dá para entender. Para onde está indo esse dinheiro, então? Aí eu te pergunto, a população é que vai continuar pagando por isso até que saia um subsídio ou não, como você disse que deve voltar no ano que vem? O povo está cansado, o povo tem que ir para a rua protestar. Eu acho que a gente não pode esperar o Ministério Público, porque a gente não vê o Ministério Público agir aqui em Itaúna, não dialoga com a sociedade, não dialoga com a imprensa, você não sabe quem são os promotores. Eu deixei de confiar na justiça brasileira. Eu acho que a justiça brasileira ela é muitas vezes parcial, ela é subjetiva e ela deixa de proteger o cidadão. Porque você vê aí pessoa aí que dá facada na namorada, no outro dia está solto. Você vê aí pessoa que ameaça a outra pessoa, um profissional, chega lá, o juiz absolve. Então o povo tem que ir para a rua protestar mesmo. Acho que não dá mais para confiar plenamente no poder público, no Ministério Público, na Justiça. O brasileiro está revoltado, o brasileiro está cansado e tem que fazer o que o brasileiro precisa aprender. O que o argentino, o francês faz muito bem, que é protestar, que é bater panela, ir para a rua, incomodar e correr atrás. É isso que a gente tem que fazer. Bruno, nosso tempo está estourado, mas só para a gente encerrar aqui rapidinho, mau cheiro volta a levantar questionamentos em Itaúna e a indústria descarta origem e um órgão promete vistoria. Quero saber se essa vistoria vai sair ou não, porque o cheiro, principalmente aqui na área central, está insuportável. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEMAD, diz que faria uma vistoria à Patense. A empresa, por sua vez, ela afirma que fez uma investigação interna e que chegou à conclusão que esse mau cheiro não é oriundo das suas atividades, que ela está distante da cidade. Então a matéria completa está lá no Viu Itaúna. Vocês estão vendo, virou até meme do Itaúna da Zoeira nos últimos dias. Incomodou muito esse mau cheiro, que o itaunense precisa de resposta. E é importante que a cada episódio, já que esse é um problema antigo, né, o mau cheiro na cidade, é importante que isso seja registrado, que fique registrado, para que a gente tenha informação, subsídio, para se chegar até a resposta concreta da origem, de onde que está vindo esse problema.